Irmãos, o Senhor tem nos dado graça no grupo caseiro de aí nos últimos dias, aí talvez aí 2 meses, a compartilhar acerca de Jesus para muitos incrédulos, muita gente que tem ouvido o Evangelho, que tem se interessado por Jesus por meio da palavra que tem ouvido, mas por meio do testemunho da vida de Cristo que essas pessoas têm visto nas pessoas. E compartilhando com os irmãos acerca de Cristo para essas vidas, eu acabei parando uns dias atrás e comecei a contar quantas vezes eu tive que compartilhar do Evangelho do Reino, da vida de Jesus e da porta do Reino, nesses últimos 2 meses. E foi mais de 10 vezes, irmãos. Isso foi tão bom para mim. Tão bom para a minha vida, repetir as palavras de Jesus. Mas compartilhando com os irmãos ali e com os incrédulos, o Senhor me encheu de uma palavra, e isso tem ardido no meu coração. E eu acredito que eu ainda não tenho, ainda não consigo ver o tamanho da humilhação de Cristo. O quanto custou para Jesus se humilhar. Às vezes a gente fala de Jesus, fala da sua humilhação, da sua vida perfeita e irrepreensível, fala da sua morte. Mas será que a gente faz ideia do que de fato custou para Jesus se esvaziar? E isso tem enchido e tem ardido muito o meu coração. Eu queria compartilhar rapidamente com vocês aqui o que tem me enchido. E eu espero que o Senhor use isso como a ponta de um iceberg para vocês irem descobrindo cada vez mais isso na comunhão de vocês com o Senhor, e que a palavra se revele e se derrame em vocês. Irmãos, quando Jesus era Deus, Jesus é Deus, mas quando Ele era o Verbo, antes de se fazer carne, Jesus era santo, perfeito, puro, numa comunhão íntima e constante com o Pai. Dentre todas as coisas, irmãos, uma coisa que vejo um sinal muito claro da vida de Jesus aqui na terra era o quanto Ele amava a presença do Pai. O quanto Jesus amava estar com seu Pai. O quanto Jesus amava a comunhão, a presença dEle. O quanto Ele almejava e buscava a presença do Pai. E tento imaginar como era isso na eternidade, antes de Jesus se fazer homem, se tornar homem. Jesus era santo, puro, e amava a presença do seu Pai. E a gente sabe que Jesus se esvaziou, deixou a sua glória, se fez homem, se esvaziou. Mas, irmãos, Jesus como homem, Ele era santo também. E Jesus ainda continuava tendo comunhão com seu Pai. Mesmo vazio, mesmo sem sua glória, sua grandeza, mesmo tendo abrido mão de tudo isso, Ele ainda era santo, era puro e amava estar com seu Pai. Mesmo vazio, mesmo pequeno, mesmo pó, Ele ainda era santo. Mas não era o suficiente para Jesus. O seu esvaziamento ali não acabou ali, Ele precisava ir mais baixo ainda. E certo dia, um pouco antes de Jesus morrer, Jesus ali na ceia com os seus discípulos, um pouco antes, eu imagino a situação, os discípulos, todo mundo ali na casa, Jesus dá aquela sumida rápida, os discípulos não sabem o que aconteceu, e volta Jesus com uma roupa de escravo. E não era qualquer escravo, era a pior casta, talvez, de escravos. Era um escravo que lavava os pés das pessoas que chegavam na casa. Uma coisa era você cuidar dos animais, era você trabalhar, outra coisa era lavar o pé sujo de alguém. Era humilhante.
E Jesus se fez escravo, não só fez o serviço, mas colocou a roupa. Se fez escravo e lavou os pés dos seus discípulos. Já não bastava para ele ser homem apenas, ele precisava ser o pior dos homens, o que tinha menor honra. Mas mesmo assim Jesus continuava santo, mesmo assim Jesus continuava puro, mesmo assim Jesus continuava com a comunhão com o Pai. Como Deus, ele tinha um pai, como homem, ele tinha um pai, como escravo, ele tinha um pai. E em todos esses estágios ele era santo, era puro, era perfeito. E Jesus, então, no jardim do Getsêmani, Jesus orando, e Jesus fala: Pai, afasta de mim esse cálice. Será que é possível? Será que é possível eu ir e não precisar tomar desse cálice? Será que é possível? Mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Eu já ouvi gente dizer que Jesus ali estava demonstrando a sua humanidade, estava com medo da cruz, estava com medo do sofrimento. De fato, Jesus, homem, né, ele com certeza deu um frio naquilo que ele iria sofrer. Mas, irmãos, anos depois, Pedro, Paulo, os apóstolos, Estevão, a igreja, ia para a morte feliz. Ia para a morte com toda alegria e júbilo. Jesus não estava com medo da cruz. Jesus não estava com medo da morte. E eu pergunto, o que ele estava então? Que cálice é esse? Irmãos, quando a gente olha na palavra, o que cálice significa? A gente vai no Velho Testamento, tem uma marca do que é esse cálice. E aí, irmãos, a gente começa a descobrir o que custou para Jesus. Eu quero ler com vocês alguns versículos, para vocês terem talvez um pouco da visão do que Jesus ali estava sofrendo. Que o Senhor nos revele. Salmo 75, 8, olha o que diz. Porque na mão do Senhor há um cálice cujo vinho espuma, cheio de mistura, dele dá de beber, solvem-no até as escórias todos os ímpios da terra. Salmos 11, 5. Obrigado. O Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio, mas ao que ama a violência, a sua alma o abomina. Fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será parte do seu cálice. Jeremias 25, 15 a 17 diz: Porque assim me disse o Senhor, o Deus de Israel: toma da minha mão este cálice do vinho do meu furor, e darás a beber dele a todas as nações, as quais eu te enviar, para que bebam e tremam e enlouqueçam, por causa da espada que eu enviarei para o meio delas. Recebi o cálice da mão do Senhor e dei a beber a todas as nações as quais o Senhor me tinha enviado. E aí Jeremias começa a dizer, nação por nação, e começa aí na visão a entregar o cálice da ira de Deus para todos os povos. E no 27, aqui parece que mostra o lado de Deus na conversa de Jesus no Getsêmani, porque ali a gente só vê Jesus perguntando. Deus responde a Jesus, a gente não sabe o que Deus falou, mas eu creio que a resposta está aqui. Se recusarem beber o cálice da tua mão para beber, então lhe dirás, assim diz o Senhor dos Exércitos:
tereis que bebê-lo. Irmãos, como eu estava dizendo, Jesus, como Deus, ele era santo, ele era puro e tinha comunhão com o Pai. Como homem, ele era santo, puro. Como escravo também, ele era santo, puro. Mas chegou um momento, irmãos, que ele se viu obrigado a beber do cálice da ira do seu pai. Ele se viu obrigado a se separar do seu pai. Em nenhum momento Jesus se separou do seu pai. Em nenhum momento ele se viu só. Quando foi ressuscitar Lázaro, ele disse: Pai, eu sei que você me ouve, porque eu sempre faço a tua vontade. E Jesus estava numa luta, porque ele precisaria abrir mão do que era mais difícil para ele, que era a comunhão com seu Pai. Irmãos, imagine no Getsêmani, o pai tendo que derramar o cálice da sua ira sobre seu filho, e toda a acusação de pecado. Aqui diz que o cálice da ira de Deus era para todas as nações, o furor da sua ira. A iniquidade da raça humana chega à presença de Deus e fede, e Ele quer derramar da sua ira. Irmãos, imagine cada pecado que você já cometeu, cada pecado que o mundo já cometeu. Satanás virá para Jesus e dizer: você é um ladrão, você é um adúltero. E Jesus tem que baixar e dizer: eu sou. Pode jogar sobre mim. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado. Ele não era só pecador, todos os pecados todos estavam sobre ele. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, se for possível, terás que beber. Jesus na cruz: Pai, por que me desamparaste? A partir do Getsêmani, irmãos, Jesus precisava ir só. O Pai não podia estar mais. Ele se fez pecado. O Pai virou as costas para o seu filho. Foi isso que custou. Foi isso que custou para Jesus. Foi isso que custou para Jesus perder a presença do Pai, se fazer escravo, se fazer sujo, podre. Esse cálice deveria vir sobre mim, sobre cada um de nós. O furor da ira de Deus estava preparado para todas as nações, mas caiu sobre ele. Jesus é como um para-raio, sabe? A ira de Deus vem sobre uma cidade, mas Jesus atraiu para ele a ira do Pai, para que não caísse sobre nós. Ai daquele que cai nas mãos do Deus vivo, e caiu na mão de Jesus. Foi isso que custou para ele, irmãos. Não era só se esvaziar, por se esvaziar. A ira de Deus só cai sobre quem é pecado. Ele precisava se fazer pecado. Jesus, o Pai, não é injusto.
Jesus precisava ser feito nele a justiça. Não foi injustiça de Deus ter matado o seu filho. Foi justo porque ele assumiu. Ele levou sobre si, ele disse: sou eu. É isso que custa, meus irmãos, é isso que custou para Jesus. E isso tem enchido, tem inundado o meu coração. Tem inundado o meu coração. Eu tenho pedido ao Senhor misericórdia, abra os meus olhos para que eu vislumbre isso. E para que, Senhor, eu me encha. Deus fez cair sobre ele, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que nos consagrou, pela sua carne, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firmes a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Jesus é fiel. Que Ele nos guarde até o fim e que sejamos achados dignos de estar na presença dEle. Esse é o nosso Jesus. Custou isso para Ele, irmãos. Custou isso para que estivéssemos hoje aqui, para que estivéssemos hoje na igreja, para que fizéssemos parte do seu reino, da sua vida. Toda a glória a esse Jesus, como leu o William, aquele que desceu, é também o que subiu. Ele foi exaltado, está acima de todos, e um dia todos vão se render a Jesus. Toda a glória a Jesus. Amém. Aleluia.